E sobre o assunto, a gente conversa com o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Muito boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Prazer Obrigado é nosso. pelo convite. Bom, vamos lá. O aumento nos preços dos combustíveis, principalmente da gasolina, pressionou bastante a inflação em agosto. Essa alta influência dos reajustes aplicados nas refinarias, como que deve ficar nos próximos meses, professor? Perfeito. Ou seja, a inflação ela tem um componente estatístico, ela é uma cesta de consumo que o combustível ele tem o peso essencial no índice da inflação. Então, nos últimos 3 meses, nós tivemos um incremento no nível da inflação, essencialmente puxado pela alta do combustível, principalmente na bomba, né? Afinal, nós tivemos quase 20%, 30% no ano de incremento no preço final dos combustíveis. E a tendência, né? Nós temos também um componente importante, é importante salientar que o combustível, que a gasolina, ela é um commodity, então nós temos outros componentes que estão atrelados ao incremento da gasolina, né? Então, a alta do dólar, o incremento da própria commodity no mercado mundial, a tendência para os últimos 3 meses é que nós tenhamos ainda um incremento, mesmo que pequeno, não só na inflação, mas também na alta dos combustíveis. Hugo, tudo bem? Gabriel aqui. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Gabriel. O setor de alimentação e bebidas também foi um dos que mais elevaram o índice, né, o IPCA. O motivo seria já um efeito cascata da alta do combustível, né, da gasolina e dos outros combustíveis, e também já do reajuste da energia elétrica? Perfeito. Então, o combustível e a energia elétrica, a alta desses dois componentes, eles são brutais para a economia e para a inflação. Porque, vejam, o alimento, né, ele precisa ser transportado, ele depende da logística, principalmente no Brasil, que é um país continental, do campo até o supermercado. A energia, ela é um componente de custo, então a gente fala que a economia ela tem um componente de inflação de custo, é uma inflação dentro da inflação, né? É um dos componentes, e isso já sim é um impacto dessas duas principais variáveis microeconômicas, né? Nós tivemos principalmente no item de alimentos, inflação na batata, alguns itens frutas, né? São itens que dependem, né, de variáveis, de commodities e de preço internacional. Por isso que o dólar alto influencia tanto, professor? Dólar alto tem uma influência muito grande no preço dos alimentos, né? O agronegócio, né, principalmente nas commodities, né, a compra de ração animal, fertilizantes, itens que são componentes de custo para o campo, para o fazendeiro, para o produtor rural, eles têm uma cotação em dólar, né? Então, quando você aumenta, quando você tem uma depreciação do real, né, nós chamamos de o dólar ele se aprecia frente ao real, o real fica mais desvalorizado, você tem sim uma inflação direta na alimentação do brasileiro, porque, veja, de uma forma geral, nós dependemos ainda grande parte do consumo externo para o agronegócio brasileiro. Então, qualquer variação significativa do dólar, nós temos um impacto no preço dos alimentos no Brasil. Hugo, segundo o IBGE, dos setores pesquisados, dos 9 setores pesquisados, 8 já mostraram que a inflação veio, o IPCA está aí, vieram em alta. Isso já mostra que a inflação está realmente disseminada, já está em vários grupos de produtos? A inflação hoje no Brasil, ela tem um componente diferente da inflação que nós vivenciamos no passado. Nós temos aí um componente importante que foi a pandemia, e dentro da economia nós temos um componente chamado demanda reprimida. Então, durante muito tempo,
nós tivemos uma paralisação na oferta e uma paralisação na demanda. As empresas não podiam comprar, não podiam vender. Então, quando a economia começou a reabrir, houve um choque de demanda. Você imagina a grande parte das economias mundiais fechadas praticamente por um ano. E quando você começa a reabrir essa economia, você tem uma demanda reprimida, ou seja, uma demanda de pessoas físicas e jurídicas que não consumiram durante esse um ano, que de uma vez eles vão consumir. Então, grande parte do mundo, não só o Brasil, eles estão vivenciando a inflação. O Brasil vive um processo inflacionário, os Estados Unidos vivem um processo inflacionário, grande parte da Europa vive um processo inflacionário, cada um com as suas características. A inflação no Brasil é uma inflação essencialmente de custos, por conta principalmente dos combustíveis e da nossa crise energética. A inflação americana tem outra característica. O governo americano ele colocou quase $1 trilhão nos Estados Unidos no último ano, então ela é uma inflação de demanda. Você tem muito dinheiro que o governo jogou no mercado. A expectativa é que no próximo trimestre, com a intervenção do governo federal, com a intervenção do governo federal, do Banco Central, nós temos políticas previstas na ciência econômica para conter a inflação, que é a política monetária contracionista, ou seja, você começa a restringir crédito, você começa a restringir demanda, e a tendência é que nós consigamos aí reter um pouco mais a inflação até o final de 2021. Professor, e como é que essa crise política que estamos vivendo, crise sanitária, agora essa paralisação dos caminhoneiros podem influenciar nessa elevação dos preços, na inflação? Olha, a paralisação, o Brasil ele é um país, como eu disse, continental, e ele depende muito da logística terrestre. Nós não temos uma logística ferroviária eficiente, nem a aeroviária. Então, nós dependemos muito dos caminhoneiros. Uma paralisação em maior nível dos caminhoneiros, ela afeta, sim, a economia como um todo. Nós temos como parâmetro 2018 que uma paralisação dos caminhoneiros teve um impacto de quase 1,2% do PIB. 1,2% no PIB em 2018 foi brutal. Ou seja, a gente está falando aqui de alguns bilhões de dólares. É natural que essa paralisação em 2021, o termômetro que nós temos é que ela tem uma intensidade menor que 2018, ela é menos coordenada que 2018, mas tem um impacto sim, porque o transporte terrestre, a grande parte da produção nacional brasileira, ela depende dos insumos que são transportados pelos caminhoneiros. Essa é uma categoria importantíssima para o Brasil. Okay. Então, essa animosidade política, ela tem um impacto brutal na economia brasileira. Ok, Hugo Garbi, economista e professor do Mackenzie, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no Jovem Pan agora. Até uma próxima. Muito obrigado a todos, boa tarde.